nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Não é só aqui Campinas, é Brasil. Se você projetar lá fora, é mundo inteiro, né? O setor cultural foi um dos mais atingidos pela pandemia, foi um dos primeiros a parar. É um setor que tem por princípio gerar aglomeração, né? Todos nós queremos ver os teatros cheios, queremos ver as praças cheias, né? Nos nossos eventos ou seja, nós queremos reunir pessoas, gerar aglomeração, né? E isso vai contra o princípio fundamental aí desse período de isolamento social, quarentena, né? Então, o setor cultural parou muito cedo, né? Ele continua praticamente parado e provavelmente será um dos últimos a voltar a uma atividade plena, né? Como ele tinha antes, né? Com toda a liberdade. A gente já vê alguns acenos, né? No sentido de ter uma abertura gradual das salas de espetáculo, né? Assim como os restaurantes, né, estão sendo abertos paulatinamente, né, com algumas restrições, mas isso não será fácil, né? Quer dizer, como é que você ressarce uma produção cara com 30% do teatro só, né? 30% da casa é difícil, né? Então, assim, nós vamos ter que enfrentar esse momento, estamos enfrentando, né? E a gente também percebe, né? Como todo momento de crise, todo momento de grande transformação, a gente percebe que as pessoas são muito criativas, né? Especialmente o pessoal do campo cultural, né? Que tem a criatividade como um dos fundamentos do seu trabalho, né? Então, o que parece é que as pessoas vão se reinventando, o setor vai se reinventando, né? Então a gente não pode dizer que a cultura está parada, né? Que a produção cultural está parada. A gente pode dizer que os equipamentos estão parados, né? Mas a gente já vê um monte de ações acontecendo conforme os protocolos aí da pandemia vão se expandindo, né? Vão permitindo um pouco mais, né? A gente já vê várias ações acontecendo por aí, como por exemplo, né? As ações que estão sendo feitas em drive-in, né? Drive-in de cinema, drive-in de música, né? Então as pessoas vão de carro, não podem sair do carro, tem uma série de restrições ainda, mas já é uma maneira de ver um espetáculo, né? O uso também das ferramentas digitais, né? Que assim, houve uma explosão, né? Em todos os sentidos. Eu acho que essa pandemia catalisou um processo que já estava em curso, que era o de cada vez maior uso das ferramentas digitais. Então isso iria acontecer, só que a curva de tempo era um pouco maior, né? E parece que aí a pandemia catalisou para que isso acontecesse muito rapidamente, né? Então, hoje nós estamos fazendo todas as nossas reuniões por meio digital, né, por teleconferência. Há uma profusão imensa de lives, os artistas estão fazendo lives, né? Outros estão produzindo material para a rede, em canais, né, de YouTube, né, livros digitais, poesia digital, enfim, a gente está vendo também as pessoas correrem atrás, né, porque o produtor cultural não pode parar, isso é o trabalho dele, né? E quando ele se vê cerceado de alguma maneira, ele logo acha uma outra brecha para poder realizar sua expressão, né? Sua expressão artística. Então nós estamos vendo muita coisa acontecer, cursos, né? Pela rede, enfim. Então essas ferramentas digitais, eu acho que será um legado da pandemia, né? Nós nos acostumamos a usar as ferramentas digitais e nós não vamos deixar de usá-las, mesmo num período em que nós já tenhamos voltado à normalidade ou que não haja mais tantas restrições à convivência, ao contato humano, né? Eu acho que essas práticas vão sobreviver. Nós sairemos, com certeza sairemos dessa pandemia transformados para um mundo também transformado, né? Então, esse é um aspecto positivo. Nós estamos reaprendendo a usar os nossos recursos e, com isso, desenvolvendo também outros tipos de relação. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é bem legal e também já entra aí na última coisa que eu gostaria de falar, que é
como os governos estão reagindo, né, a isso. Há no Brasil inteiro, né, ações, né, municipais, estaduais, né, emergenciais no campo da cultura, procurando atender essa classe que ficou sem trabalho do dia para a noite. É uma classe trabalhadora, é um setor da economia importantíssimo. Cultura no Brasil movimenta cerca de 4% do PIB, né? E grande parte dessas pessoas estão sem trabalho remunerado, né? E então, como eu falei, algumas estão se reinventando em outros meios, mas é dever do Estado também gerar mecanismos para atender essas pessoas, né? Para que elas tenham uma renda, para que possam sobreviver a esse período. E então há uma preocupação em todos os governos, em todos os níveis, né, municipal, estadual e agora, né, o federal que eu vou falar em seguida, né, de criar mecanismos de socorro a essa classe trabalhadora. Aqui em Campinas nós temos um edital, né, que acabou de se concluir. Se tudo correr bem, publicaremos outros, né, comprando um material digital, né, que também tem uma função aí histórica, né? É um material que vai ficar para a posteridade, porque daqui 30, 50, 100 anos, esse período vai ser estudado, né? Vai se estudar nas aulas de história do Brasil, né? E a gente quer deixar um legado, né? Um legado desse período histórico, como foi a produção cultural nesse período, como as pessoas estavam se relacionando com esse momento, né? E esse nosso edital tem essa função. São proposições artísticas para meios digitais, né? Que com certeza vão sobreviver aí, vai ficar como um legado para a cidade. E tem essa discussão que nós temos feito intensamente, né, em nível federal, né, sobre a Lei Aldir Blanc, a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, que foi aprovada na Câmara, no Senado, sancionada pelo presidente, agora está em fase de regulamentação, né? E nós participamos diretamente de toda essa discussão, o Brasil inteiro participou, né? Eu, no caso, tive que atuar muito, porque eu sou também presidente do Fórum de Gestores e Dirigentes de Culturas das capitais e municípios associados, que tem o apoio da Frente Nacional de Prefeitos. Então, eu participei diretamente dessa discussão com os secretários estaduais, com as outras entidades municipalistas, né? E foi uma construção que eu nunca vi, né, no meio cultural, nem na minha carreira como artista, ou professor universitário, ou nesses 7 anos e meio que eu estou aqui na Secretaria de Cultura, eu nunca vi o setor cultural do Brasil conversar de maneira tão próxima, com tanta intensidade, e fazer uma construção tão bonita quanto essa que foi feita na lei, e com o resultado que obteve, né? São uma vitória histórica, né? Nós levantamos 3 bilhões de reais para o setor cultural, 1,5 bilhão para estados, 1,5 bilhão para municípios, em transferência direta do governo federal para os fundos dos estados e municípios, para que eles mesmos operem nos seus territórios, né, os recursos. Foi uma grande vitória. E eu acredito que essa vitória, essa construção, essa articulação nacional só foi possível porque nós já estamos acostumados com esse meio digital, né? Antes era muito mais complicado fazer reuniões, trazer as pessoas, e hoje a gente, em muito pouco tempo, já chama todo mundo, já marca para a noite uma reunião nacional, né? E ontem, por exemplo, nós tivemos uma reunião eu estou falando hoje em 8, né, dia 8 de julho, então dia 7 de julho nós tivemos uma reunião com o Ministério do Turismo, né, com o alto escalão do Ministério do Turismo, para discutir, né, justamente agora o próximo passo, que é o repasse desse recurso, aplicação, etc, etc. Isso antes não era muito cogitado, a gente não se tinha o hábito de fazer. Então eu acho que isso realmente transformou nosso modo, né, de nos comunicarmos e como o mundo vai trabalhar depois da pandemia, né? Isso vale para o setor cultural e vale para os outros setores também, né? O home office, a teleconferência, essas coisas vão ficar. E o meio cultural, né, o meio artístico principalmente, que é onde se trabalha a reinvenção permanente, né? Ele já está se reinventando e ele já está transformando o mundo para o que virá depois dessa pandemia. Muito obrigado pelo convite e espero que seja um sucesso aí essa matéria que vocês estão fazendo.